Os primeiros jornais surgem na Inglaterra no início do século XVII. As informações demoravam muito a chegar dos pontos distantes e, para melhor governar, era preciso agilizá-las. Os relatos de monstros incríveis, massacres sangrentos ou acontecimentos espetaculares em terras distantes eram muito populares. Era uma questão vital separar o que era fato do que era ficção. Fatos. No dia 20 de outubro de 2010, pouco antes do segundo turno da eleição presidencial brasileira, a campanha foi marcada por um incidente. O candidato de oposição José Serra interrompeu sua agenda para ser submetido a uma tomografia e a exames clínicos. O motivo? Uma suposta agressão por militantes governistas, amplamente divulgada nos veículos de comunicação, nas redes sociais e no próprio programa de televisão do candidato. Fato. Foram muitas as tentativas nos telejornais e nas redes sociais de provar que algum objeto pesado realmente atingira o candidato. Concentrado. Para 2 quilos, sei lá. Nenhuma com sucesso. Fatos. Poucos minutos antes da suposta agressão, o candidato foi atingido por uma bolinha de papel. Este fato foi documentado por pelo menos 5 câmeras de televisão. Esta do SBT. Esta da TV Record. Esta da TV Bandeirantes. Esta de um câmera anônimo. E esta da equipe de televisão do próprio candidato de oposição, que mostra a mão e o braço do homem que atirou a bolinha. Um homem negro, de camisa azul de mangas compridas. Todas essas imagens estão disponíveis na internet, mas a imprensa, que tanto discutiu a agressão que ninguém registrou, nunca se interessou por investigar quem foi que, diante de 5 câmeras, jogou uma bolinha de papel em José Serra. A câmera da TV Bandeirantes também mostra a mão do homem que arremessa a bolinha. Num primeiro momento, ele não pode ser identificado na área de sombra ao fundo. Mas quando os níveis de brilho e contraste da gravação são alterados, podemos ver o rosto do homem. E 1 segundo depois, o braço que se ergue, o mesmo da manga azul. Um homem muito parecido com um dos seguranças do próprio candidato. É o mesmo homem? Nesta outra câmera, ele aparece ao lado de um homem de camisa cor de vinho, com a mão levantada e 3 dedos estendidos. Ele também é segurança do candidato. 4 segundos depois que o homem de azul e o homem de vinho são vistos lado a lado, a bolinha atinge Serra. Aqui também aparece a mão levantada e a camisa cor de vinho. E ao lado dela, a manga azul do braço que joga a bolinha. Podemos afirmar com certeza que foi o segurança de Serra quem jogou a bolinha de papel? E se nos 4 segundos que a câmera não mostra, um outro homem também negro, também de camisa azul, também de mangas compridas, chegou exatamente naquele ponto, jogou a bolinha e desapareceu? Quanto de certeza o jornalista precisa ter para acusar alguém? 100%. 100%. Senão não é informação jornalística. Esse é o trabalho jornalístico mexe com isso, 100%. Em princípio, 100%. Na realidade, é mais complicado do que isso e sempre envolve alguma dose de aposta, na qual, às vezes, você pode tropeçar mesmo agindo naquilo que você considera ser o teu melhor discernimento. Quando a ficção é plausível na imitação da verdade, ela é mais eficaz. Não, nunca pensei em escrever ficção. Muitos colegas meus fazem, né? Qual é a essência do chamado novo jornalismo? É você usar técnicas de ficção para descrever fatos jornalísticos. A tentação da ficção, eu acho que ela é muito grande. Se um chefe de governo tem lá um caso como a secretária, como a repórter, por exemplo, né? Dependendo de quem seja esse chefe de governo, é publicado ou não. Seja verdade ou não.
jornalismo brasileiro, a imprensa brasileira atravessou o século até o golpe de 64 com uma divisão partidária muito nítida. Aqui no Rio, por exemplo, você tinha o Correio da Manhã como um jornal identificado com o PSD, que era o partido dos coronéis do campo, do interior. O Diário de Notícias era o jornal dos militares e da UDN. E contra aquela imprensa udenista toda, imprensa forte, surgiu o jornal do Samuel Weiner. Aliás, até ajudado pelo Getúlio. Eles se massificam politicamente na identificação com a derrubada do governo João Goulart. Embora tenha até mudado de posição, por exemplo, o Jornal do Brasil, que tinha uma tradição liberal, mas ele apoiou o golpe de 64. E depois, quando começam as dissensões, eles passam a se identificar na dissidência em relação ao regime. A partir de determinado momento, depois, talvez, do AI-5, ele retomou um pouco aquela posição da tradição das liberdades, etc. e tal. Em seguida, cai o regime militar, eles se identificam no processo de democratização para evitar que essa democratização vá além do que é admissível por essa alta burguesia. Hoje a gente tem uma reacomodação política em que a maioria dos meios de comunicação tem um pensamento, não é que é conservador. Isso, mas com exceções, eles sempre foram. É muito conservador. É como se eles tivessem trocado, assim, economistas liberais por economistas da linha do Hayek. Aqueles economistas, assim, que são contra... Não é que eles são contra o comunismo, vai! Que isso sempre foram. Não, eles são contra a social-democracia como inimigo mortal. Eles acham que o estado do bem-estar é o caminho da servidão, que é a tese do Hayek. O PT também cumpriu um papel nessa história porque ajudou a manter a aproximação entre eles, né, a identificação deles no antipetismo. Então, esses governos, né, e esse é um fenômeno muito da América Latina hoje, você vê na Argentina, no Equador, na Bolívia, na Venezuela, são todos demonizados pelas mídias em seus países da mesmíssima forma como é feito no Brasil. Em alguns casos, de forma mais grave. No caso do jornalismo brasileiro, eu acho que ele tem uma neurose porque ele não se aceita como agente político. Aí ele se refugia naquela história da isenção, da imparcialidade e que expressa o interesse da sociedade. Eu acho que existe a identificação editorial, é evidente, o público percebe, e que talvez o apoio explícito seja o melhor instrumento que você dá ao consumidor da informação para ele monitorar. Está apoiando esse lado, está apoiando essa candidatura? Então, agora eu tenho como fiscalizar como é que está o conteúdo noticioso. O New York Times faz isso, o Washington Post, sei lá, né? Você diz na página de editoriais que os jornais, por tais e tais e tais motivos, estão apoiando o candidato tal, e na parte de noticiosa do jornal você cobre normalmente. É um patamar de civilização que talvez a gente não tenha chegado no Brasil. A mídia brasileira é um partido político. Os jornais repercutem o que interessa a eles. Quer dizer, a verdade factual eles não repercutem se não serve ao raciocínio deles. Não é assim na Inglaterra, não é assim na Itália, não é assim na França. Eu acho que isso acontece, vou te falar, quando você está num lugar onde as preferências políticas e ideológicas são muito nítidas e são meio irremovíveis. Todo mundo passa a querer agradar o dono. E todo mundo passa a trabalhar no sentido de que por ali eu vou me dar bem. E pior, novas gerações de jornalistas que não têm anticorpos, o cara acha que o dono quer. Eu vejo muito isso, a pessoa acha que o dono quer. Às vezes os caras são mais realistas do que o rei. Então já fazem sem que ninguém precise mandar fazer. O que é um jornal? O que é uma revista? São agentes políticos que têm interesses particulares, interesses econômicos,
mas, ao mesmo tempo, tem também o dever de informar corretamente ao leitor. Hoje, se você falar essa frase, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, no ambiente em que a gente vive, muito apaixonado de uma politização dessas questões, o risco de você ser interpretado de uma maneira burra e torta é enorme. Porque as pessoas vão dizer, olha, tá vendo? A mídia é a oposição, a mídia está contra o governo. Não é isso que o Milor está falando. A imprensa brasileira, ela se aparelhou nos últimos anos, né, como uma atividade partidária de oposição. Nitidamente, sem máscaras. Então, para se aparelhar como oposição partidária, necessariamente esses veículos tiveram que deixar de exercer o jornalismo. Imprensa e oposição restam secos e molhados, não no sentido de fazer oposição partidária ao governo, a qualquer governo, mas no sentido de trazer o ponto de vista oposto, ou que provoque um confronto com o que é estabelecido, com o que deveria ser o normal, ou aceitável, o senso comum, justamente para provocar dúvida. Porque se você não tiver dúvida, você não sai do lugar. Eu acho que o papel da imprensa é esse, é trazer o contraditório, sempre. E daí você pode fazer a metáfora da oposição. Eu tive com o Carl Bernstein, aquele jornalista americano do caso Watergate, que ele realizou o sonho de todo jornalista, que foi, em última instância, derrubar o presidente da República. Então eu brinco, se não der para derrubar o presidente, quem pode derrubar o prefeito, o governador, o presidente do clube, o síndico, mas é uma coisa louvável do jornalista quando você consegue, né, provar um erro e levar até as últimas consequências. Quando o governo acha que está sendo perseguido pela imprensa, em geral é um bom sinal, porque a imprensa está cumprindo o seu papel. No governo Lula, a imprensa, sem dúvida, está cumprindo o seu papel. Às vezes exagera quando transforma um não fato ou um fato menor num fato muito grande apenas para atender um desejo do seu público de ser extremamente crítica àquele governo. Mas também tem uma outra maneira de olhar para essa questão, que é a seguinte: as forças atualmente no poder, quando na oposição, viviam numa associação muito próxima com a imprensa. Pautavam a imprensa, alimentavam a imprensa de uma maneira até muito mais eficiente do que a oposição atual, tá? Porque se a imprensa for esperar a oposição atual para ser alimentada de alguma maneira, pode esquecer. Os jornalistas não gostam de falar disso, mas imprensa é poder. Ela é poder, não é que ela cobre o poder, nós cobrimos os fatos, estamos andando na rua, cai o fato, eu explico. Não, você vai atrás de alguns fatos, não vai atrás de outros fatos. Você publica alguns fatos, não publica outros. Você checa muito um fato e você não checa muito outro. Um editor que não quer publicar uma notícia, e ele não quer dizer que ele não quer publicar uma notícia, ele fala, vamos checar mais uma vez? Então sempre vai ter uma interpretação, por mais factual e concreta e hard que seja a base das informações, sempre vai ter um viés. E se você disser que você não tem viés nenhum, é sinal de que você deve ter muitos. A imprensa conservadora faz um jornalismo de combate, o que força a imprensa não conservadora, que é mínima, a também fazer um jornalismo de combate. Nesse balaio de gatos, muitas coisas se perdem. Sempre haverá uma patrulha de um lado, uma patrulha do outro, uma patrulha do lado, uma patrulha do outro. Quem lê, quem ouve, quem acessa, fica impregnado por essas duas visões binárias, únicas. Isso é que está emburrecendo tanto a coisa da comunicação, do jornalismo, essa coisa pequena. Eu acho que tudo piorou nesse sentido após a ascensão do Lula. O Lula não é parceiro estratégico da elite brasileira. Ele não é confiável à elite brasileira. Algo que visivelmente não é perdoado é o fato de que Lula é um operário que, portanto, não tem condições de ser um presidente da República. O presidente da República tem que ser um bacharel. Bacharel é importante, fundamental. Pois não pode cultivar uma barba daquelas, né? Aquilo é muito grosseiro.
tem que ser refinado no trato, nesse trato com o pelo facial. Há uma questão de classe. Os caras não são do clube, cara, os caras não são da festa. E o erro que eles cometeram ou cometem com muita frequência é suporem que são do clube e são da festa. Entende? Acha que são amiguinhos que eu resolvo por cima. Não resolve por cima nada, cara. Tu não é do clube, meu irmão. Parece que eles têm a deliberação de provar todos os dias que o velho Marx não morreu. Pelo menos sob vários aspectos, entre os quais esse, ele está vivo, a velha luta de classes, né? Se os jornais prussianos são pouco interessantes para o povo prussiano, é porque o povo prussiano é pouco interessante para os jornais. Richard Stolley, um dos criadores da revista People, definiu em 1974 quais eram seus critérios para compor uma capa de sucesso. Jovem é melhor que velho, bonito é melhor que feio, rico é melhor que pobre, televisão é melhor que música, música é melhor que cinema, cinema é melhor que esporte, qualquer coisa é melhor que política e nada é melhor que uma celebridade recentemente falecida. Essa história começa quando o jornalismo americano vira negócio, né? Com Hearst, com Pulitzer, porque tem um monte de trabalhador acumulado nas cidades e as tiragens dos jornais vão de 50 mil para 1 milhão, né? E aí começa a se ganhar dinheiro, porque você está em busca de novidade. Você tem um padrão americano que entrou no Brasil aqui nos anos 60, 70, pela Veja, que consiste no seguinte: a notícia é um produto como outro qualquer, você tem que apresentar da maneira mais interessante possível. Os fatos, em geral, são muito chatos, os fatos. Então, essa aspiração ao encontro com uma manchete bombástica leva o jornalista a valorizar fatos que não merecem aquela manchete. Aquele buraco que existe assim, entre a força da realidade e a realidade transcrita depois nos jornais ou na TV. Frequentemente existe um abismo entre essas duas coisas. E isso aí depõe contra o jornalismo e eu diria até que é um risco à sobrevivência do jornalismo. Você tem a obrigação de procurar fazer uma manchete, um título que atrai a leitura, no limite em que não provocar esse efeito que é, olha, o título me vendeu uma coisa que o texto não me entregou. Não tem nada que supere em algo interessante, espetacular e tudo, do que você imaginar a matéria. Então você tinha as reuniões lá que você pensava a matéria dentro daquele enfoque espetacular. E o repórter saía para preencher declarações lá que davam aparência de objetividade. A matéria já está decidida. Agora eu preciso que você busque aspas e informações que sejam adaptadas àquela tese que foi definida na reunião de pauta. Isso é o antijornalismo. Tem a discussão velha do editor com o repórter, né? Fulano falou isso? Não. Poderia ter dito? Poderia. Aspas. Existe, não vou dizer que não exista. Não, obviamente a gente não se orgulha disso, nem quer que seja assim, mas que continue existindo, continua. Com o tempo, o que aconteceu? Quando você chega aos anos 80, que a imprensa sai da censura e começa a crescer, a campanha do impeachment, para mim, é um divisor de águas. Se praticou naquela campanha do impeachment até então, o pior jornalismo que eu já havia visto em toda a minha carreira lá. Todo mundo queria a caveira do Collor, então pouco importou se a notícia foi estuprada, foi... O que se inventava, passava. Isso é feito de uma forma abusiva pela imprensa brasileira. E vou dizer, isso foi feito na época do Collor. Por isso que eu te falo que tem velhos vícios somados a vícios nossos. E os jornalistas que praticaram isso fizeram nome na época. Então serviram de parâmetro aí, de modelo para uma geração que veio, que eu achei que seria a pior geração jornalística, e até ver a geração pós-mensalão, que é campeã também, né? Isso não é jornalismo. Isso é uma atividade que usa a linguagem jornalística, mas é, no fundo, uma atividade criminosa. É uma atividade que tem estado muito em voga no Brasil nos últimos anos, sobretudo como atividade partidária, que é de assassinar reputações para minar determinados setores políticos no Brasil. Você pega esse caso, Orlando Silva, que você não tinha pé nem cabeça a acusação lá, mas os parentes chegavam e ligavam desconfiados. Por quê? Porque não tem noção, não tem discernimento. Mas o erro dos jornais é achar que
pelo fato da maior parte dos seus leitores não terem discernimento, eles podem atuar impunemente. Texto da reportagem citando depoimento de um homem que foi preso acusado de corrupção. Por um dos operadores do esquema, eu soube na ocasião que o ministro recebia dinheiro na garagem. Manchete e capa. O ministro recebia o dinheiro na garagem. 7 dias depois, o mesmo homem negou ter qualquer prova contra o ministro. O jornalismo num país como o Brasil é feito por empresas capitalistas interessadas no lucro. É editado para publicar publicidade, que é o que dá dinheiro. E os jornalistas não se dão conta de que eles são subalternos nas empresas de imprensa. A função fundamental deles é proporcionar à publicação a tiragem que justifique a venda mais fácil e o melhor preço do espaço publicitário no jornal. Não vamos ser ingênuos, né? As linhas editoriais de qualquer veículo de comunicação, elas são determinadas pela ideologia, mas também pelo comercial. E como é que você mantém essa máquina de informação? Informação custa caro se você não tiver publicidade. É preferível, na minha opinião, que o jornalismo seja coletivo e que você tenha uma estrutura. Não precisa ser necessariamente uma empresa jornalística tradicional, pode ser um coletivo, como se diz hoje em dia, né? Uma ONG. Mas é bom que tenha papéis definidos e que esses papéis não se misturem. Toda vez que o jornalista vai captar anúncio, não dá boa coisa. O jornalista não tem que se preocupar com isso. O jornalista não tem que ter autocensura, ele tem que ter honestidade intelectual. Ele tem que escrever o que tem que ser escrito. Ele tem que contar a verdade. Eu não lido, esse não é um problema meu. Aliás, eu não sei nem quem patrocina o meu programa, o programa que eu apresento, o jornal que eu trabalho. Eu respondo ao jornalismo. E eu acho que é assim que é em todas as grandes redações, as redações da grande imprensa. Mas nos negócios mais frágeis, do ponto de vista de modelo de negócio, a tendência a que essas coisas se misturem, ela está por todos os lados. Os blogs cumprem um papel, mas não cumprem todos os papéis. Eles não substituem a imprensa. Porque tem muitos problemas. É individualista, a fonte de financiamento é complicada, ainda no Brasil não existe microfinanciamento, muita gente doando pouca grana para aquilo. Nesse momento, existem executivos, economistas estudando qual vai ser o modelo econômico para a internet, que viabilize o trânsito de informação. Até agora não descobriram. Todo lugar do mundo em que a banda larga, quando ela chegou aos 40%, a publicidade rumou em grande quantidade para a internet. Até porque aí você tem um outro meio físico, que é todos os meios reunidos, então não tem sentido você ficar só num. Essa é uma expressão da Hannah Arendt. Não existe possibilidade de sobrevivência humana sem que haja homens dispostos a dizer o que acontece e que acontece porque é. Essa frase não saiu mais da minha cabeça. É o nosso instrumento de trabalho, é o fato. Tudo mais, a linguagem, a edição, é floreio. Nosso elemento básico de trabalho é a verdade factual. Eu não acredito que haja um fato bruto na natureza. Pega aquele fato ali, recolha e tal, plante. Tudo é interpretação. Todo mundo tem sua coisa subjetiva, mas o ideal é que você vá o mais aberto possível. Porque pode acontecer 1 bilhão de coisas. Você vai cobrir uma invasão do morro no Rio de Janeiro. Você tem que ir aberto, pô. Você tem que ir, senão você vai enxergar pouco. Nos melhores momentos, o jornalismo pode contar uma versão mais completa possível de um evento, sobre um personagem, sobre um acontecimento, mas sempre filtrada por um ponto de vista de quem escreve, de quem grava, de quem registra, de uma determinada publicação, de um determinado veículo. Você tem uma questão numérica que tem que ser obedecida. Quer dizer, se há 2 copos sobre a mesa, você tem que dizer que há 2 copos sobre a mesa. Agora, na medida que você passa a descrever a posição desses copos, vai ter gente que vai discordar. Agora, também existem maneiras
de você esclarecer esses pressupostos e de o público, e de o leitor, e de o telespectador ser cada vez menos ingênuo para enxergar esse filtro e tirar as conclusões dele. A verdade... Bom, eu acho que a imprensa tem que ser livre, evidentemente. Agora, a imprensa livre, ela é livre para escrever besteiras, até para dizer mentiras e se retratar, ela continua sendo livre, né? Eu acho que a gente tem que refinar um pouco, porque ela precisa ser relativamente independente. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil, diferentemente de outros lugares, diferentemente de vizinhos, inclusive, a gente tem plena liberdade de imprensa no Brasil. Eu não conheço nenhum caso recente, nos últimos anos ou décadas, de censura do Estado, que tanto teme e tanto diz. E eu conheço, e qualquer jornalista conhece, centenas e centenas e centenas de casos de censura feitas por quem? Pelo dono do meio de comunicação. Como é que as pessoas não dizem isso com todas as letras? Quero registrar que eu não acredito na história de liberdade de imprensa. Eu acredito em liberdade de expressão e em liberdades políticas, porque um veículo de comunicação tem interesses políticos, interesses econômicos e comerciais. É importante a gente lembrar que conquistou e que não é uma coisa que veio de graça e que é uma coisa que, se não for cultivada, valorizada e lembrada permanentemente, ela pode se perder. O discurso pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão, ele está sendo deliberadamente confundido para que não se discuta nenhuma coisa nem outra. O sujeito, quando não tem mais nada para argumentar, ele fala que estão indo contra a liberdade de expressão. No Brasil, a liberdade de imprensa é a liberdade que os barões mediáticos têm de dizer o que bem entendem. Verdade factual ou não, pouco importa. Isso é a liberdade da imprensa. Certamente nós não estamos condenados a ser éticos. Acho que os antiéticos sempre terão uma imaginação criativa para estar à nossa frente. O crime nunca foi tão organizado, a corrupção nunca foi tão sofisticada, só que a gente tem mais meios de controle. O jornalismo, não sei de que maneira, poderia ajudar para melhorar a imagem de um parlamento que faz tudo para ter uma imagem ruim, né? A classe política está estigmatizada porque tem uma farsa nisso aí, que na verdade o que o Brasil precisa fazer é olhar para si mesmo. O Brasil tem milhares de pequenos atos e gestos no dia a dia que são atos que, a rigor, são atos de corrupção. No entanto, no Brasil, o corrupto é sempre o vizinho, é o outro. Desmoraliza-se apenas o parlamento como se isso não fosse um problema da sociedade brasileira. Quando você está em minoria, você começa a dizer que o seu adversário, na verdade, eles não são majoritários, são ladrões, eles compraram o voto. Mas aí você passa a criminalizar a atividade política. Porém, a gente precisa tomar cuidado, porque, como diria aquele historiador inglês, quem não gosta de política está condenado a ser governado pelos que gostam. E se a gente estigmatizar os políticos ao ponto de a política não se tornar viável, aí nós vamos ter um enorme problema nas nossas mãos, porque a gente não criou um sistema melhor que esse ainda. Em 1897, a Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, é vista por muitos como uma tentativa de restaurar a monarquia no Brasil. Euclides da Cunha, que também pensava assim, é convidado pelo jornal Estado de São Paulo para acompanhar os conflitos. Depois da guerra, passa 5 anos escrevendo Sertões, o mais importante livro de não-ficção da história brasileira. No livro, Euclides desfaz inteiramente a ideia de que o Levante tivesse intenções monarquistas ou que fosse comandado à distância por interesses políticos. Os Sertões descreve os horrores da guerra e traça o mais pungente relato da vida no sertão brasileiro. O Euclides da Cunha, ele foi pro sertão, é mais que pra rua. Mas ele só pôde mudar de ideia, ele só pôde entender a realidade porque ele foi até lá, ele pôde conversar e ele pôde escrever o que ele concluiu. E ele vai mudando ao longo da história. Muitos jornalistas estão descolados da realidade porque eles não se confrontam com ela. Não vão ao campo, não vão conversar com as pessoas. Eles falam sobre elas como se fossem astrônomos estudando os astros. Quanta gente até hoje
foi mastigada pelo computador, engolida. E isso tirou, inclusive, o repórter da rua. Tudo se resolve na redação. Uma definição que é meio exagerada, talvez, dizer o seguinte, que a boa notícia não vai para a redação. O jornalista é que tem que procurá-la. Tem uma coisa que é poder, que é maior que o interesse. Eu acho que o Brasil, essa turma, esses 1%, que no Brasil acho que é 0,1%, eles têm um sistema de poder que o pressuposto é uma concentração muito grande da riqueza, muito grande. Quando essa riqueza se desconcentra, automaticamente vão surgindo sinais de perda de poder que podem se transbordar. Nesse governo aí foram abertas algumas brechas, que algumas coisas foram modificadas, mas é um pequeno. O sistema geral continua o mesmo. Eu acho que é um projeto de país que não está na cabeça das pessoas. Sabe, é um projeto de um país exclusivo, um país hierarquizado, sabe? Aquele país onde você tem, assim, sabe, um monte de empregadas domésticas, sabe? Você não precisa levantar para fazer força nenhuma. O seu filho vai estudar na melhor escola, assim, se for privada, você vai ter renda. Será que um dia vai mudar um pouco? Será que um dia eles vão perder o controle de definir o destino das cidades em que a gente vive? Se vão poder, assim, nem todos os recursos que o Estado recebe, ou uma grande parte que o Estado recebe, vai para o setor financeiro, né, na forma dos juros. Se você puder facilitar o ingresso na escola pública, se o Estado oferecer um serviço público melhor, será que a gente vai poder ter uma sociedade que realmente vai mudar o modelo?